Oi, amigos, bom dia. Eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília. E hoje a minha conversa é com o Geraldo Seixas, presidente do Sindreceita, o Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Federal, que nesta semana está apresentando um estudo de um grupo de trabalho do Sindreceita. E este estudo mostrou que o desemprego no Brasil pode ser o dobro dos números oficiais. Geraldo Seixas, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente a esse respeito. E eu gostaria que você já nos apresentasse esse estudo e qual a importância dele para o Brasil e para os brasileiros, especialmente num momento de crise tão forte. Já tivemos tantas, mas fomos surpreendidos com essa, que é talvez a maior crise, pelo menos para a gente que está aqui participando disso, a maior crise que nós já vivemos. Bom dia, Humberto. É sempre um prazer poder participar dessas entrevistas e de outros eventos promovidos pela Agência Servidores. Olha só, esse trabalho, ele novinho, saiu do forno, como se diz, agora. Nós estamos divulgando e a nossa preocupação, na verdade, é poder colaborar, né, para enfrentamento dessas crises que estão por aí. Seja sanitária, seja fiscal, econômica, política, parece que juntou tudo, né? E aí nós, há muito tempo, enquanto sindicato, temos estudado essa questão da tributação, da própria previdência, do emprego, questões trabalhistas e tudo mais, para tentar ter subsídios para entrar nesse debate e poder apresentar aos articuladores, aos políticos, ao próprio governo, algumas sugestões de solução. Então, esse trabalho vai nesse sentido. É um grupo técnico que nós temos no sindicato e ele produziu esse diagnóstico do emprego em função da última PNAD para traçar, fazer algumas análises. Esse foi o objetivo, para vincular até com as soluções que nós estamos ofertando, principalmente nesse momento, em relação à questão da reforma tributária também. Seixas, como é que vocês chegaram a uma conclusão que o governo poderia chegar? Quer dizer, vocês são servidores públicos, são servidores do governo, e o governo aparentemente não aproveita essa inteligência que tem dentro dele próprio para informar a população. Mas aí os analistas que têm essa inteligência, que estão lá, que têm os dados, têm o trabalho, chegam a uma conclusão que o governo não chega. A que você atribui isso? Olha, em relação ao sindicato, a gente percebe que existe um estigma, né, do governo em relação ao sindicato. A gente tem sido atacado, não só o sindicato, como também os servidores públicos, né? E a gente tem percebido que a pandemia tem mostrado a importância do Estado de seus servidores. Esse é um paradigma que esse governo vai ter que vencer, né, em relação aos servidores e aos próprios sindicatos, para que a gente possa contribuir, que é essa a nossa intenção. Para a gente, claro, quanto mais o país melhorar, é evidentemente que nós também seremos, como é que se diz, premiados com esse avanço, né? Então, o nosso objetivo é contribuir. Claro que nós não podemos descuidar das nossas questões que são da categoria em si. E claro que todo sindicato, não vamos aqui fazer um discurso piegas, como se diz, né? Vamos trabalhar pelo todo, mas também pensando nas questões específicas de cada categoria. Como é que vocês chegaram à conclusão de que o desemprego no Brasil é maior do que o governo anuncia? Em vez de 12,5, pode chegar a 25? Na verdade, a gente já vem trabalhando esse tema da informalidade e esse trabalho aqui vem se somar a esse esforço e mostrando que o PNAD, que saiu agora recentemente, tem uma abordagem que exclui uma boa parcela desses desempregados, que a gente chama de desalentados, né? São pessoas que estão aí desocupadas e não procuram mais emprego. Então, nesse contexto, nesse desenho, nessa metodologia que é utilizada pela PNAD, pelo IBGE, a gente entende que esses desalentados deveriam compor esses números. Quando você faz essa composição, esse número chega a esse absurdo que você acabou de relatar, né? É quase o dobro daquilo que o próprio governo informa, tá certo? A informalidade é um problema sério, porque o informal ele paga os impostos obrigatórios, mas os impostos do trabalho ele não paga. Não pagando os impostos, ele não tem previdência. Quer dizer, cria um círculo vicioso de um vício sério, não é, Geraldo? Essa constatação está descrita
no nosso trabalho, né? Porque, assim, à medida... E veja só, essa crise sanitária, na verdade, vai aumentar, como a gente tem visto, e algumas pessoas até colocam isso como uma vitória, né? O tal do empreendedorismo, que, na verdade, em muitos casos, é puramente informalidade. São pessoas que trabalham, geram renda, não contribuem para a Previdência, nem recolhem impostos. Então, o desafio, na verdade, é a gente trabalhar para diminuir ao máximo essa informalidade, porque só assim os sistemas serão, como é que se diz, viáveis, no caso da Previdência específica. Você veja, quando você onera a folha para poder gerar emprego e sustentar a Previdência, por exemplo, você cria uma dificuldade para a formalização. O sujeito vai para a informalidade, entra nesse ciclo que você acabou de citar. Ele não contribui com os impostos, não paga Previdência, e é lógico que esse sistema, com o tempo, ele se esgota, e é o que a gente tem visto ao longo do tempo. Foi feita recentemente uma reforma previdenciária, com foco tão somente na despesa e não na sua fonte de financiamento, e nesse cenário, a gente já sabe onde é que nós vamos chegar. Reforma trabalhista do mesmo jeito, precarizando as atividades do trabalho, dificultando a formalização, e é outro elemento que contribui para esse quadro que a gente vai ter que enfrentar mais à frente e que é terrível do ponto de vista fiscal. Vocês têm apresentado, Geraldo, vários trabalhos. Na reforma da Previdência, teve trabalhos apresentados. Agora se discute uma reforma tributária. Quer dizer, o que se pensa é o futuro do Brasil. E me parece que ou os governos ou o próprio Congresso, às vezes, pensa muito no hoje, no agora. E vocês agora apresentam um trabalho mostrando que, se nós temos uma informalidade tão grande, se temos um desemprego tão grande, o que é preciso fazer para resolver o problema? Porque, senão, o futuro de muita gente vai ser caro para o governo, porque vai ter que dar previdência para quem não pagou a previdência, né? E o futuro desta pessoa também está prejudicado, porque ela não terá futuro. Ela não sabe como vai ser lá na frente, se vai haver capital, dinheiro, para essa pessoa poder sobreviver. Quer dizer, nós poderemos ter uma crise, inclusive, de muita gente doente, de muita gente ainda mais desalentada quando chegar a época em que ela deveria se aposentar e não terá como fazer isso. Isso, perfeito. Veja, nesse quadro, o que a gente tem percebido, e veja, nós vamos entrar agora no período pós-pandemia, quando ela acabar, que nem sabe quando é que isso vai terminar, em que o déficit fiscal vai ser muito maior do que o que nós vivemos na Previdência. E qual é a nossa preocupação? É que, diante dessa crise, que não é só sanitária, também é política, é econômica, é fiscal, juntando tudo isso a esse cenário político, onde existem divergências e não existe um trabalho de união nacional para resolver esse problema, de repente, usar uma reforma tributária que possa querer avançar e seja mais um desastre. Então, o que é que a gente tem dito? Nós temos que pensar na solução a longo prazo, não vai ter saída a curto prazo, do meu ponto de vista. Então, assim, a reforma tributária ela precisa resolver um pouco desse cenário da informalidade, tá certo? Para isso, nós também temos algumas propostas, né? Ser uma reforma mais justa, mais equilibrada, para que desonere um pouco quem está aqui na pirâmide, embaixo, na base da pirâmide, e onere mais tanto renda quanto patrimônio. E aí entra uma série de debates. Algumas pessoas, por exemplo, defendem a questão das grandes fortunas, mas é preciso apresentar um projeto para isso. Agora, veja, o fato é que todo mundo concorda que essas grandes fortunas, de uma forma ou de outra, precisam ser tributadas. E isso pode ser feito através do patrimônio, da própria renda, nesse novo desenho. Agora, também é um equívoco imaginar que uma reforma tributária por si só, de forma emergencial, vai resolver o problema a curto prazo. Isso é um engano. Então, de repente, nós precisássemos resolver alguns problemas que são imediatos e são passíveis de serem solucionados no âmbito dos municípios, dos estados, da própria federação, para que a gente avance e vá ajustando o sistema ao longo do tempo. Aí você pode me perguntar, mas, Geraldo, mas o déficit fiscal está aí, já vai acontecer emergencialmente. O medo que nós temos é que, de repente, em função dessas crises e dessa emergência, se adote uma solução que, mais uma vez, seja apenas um paliativo e lá na frente a gente entenda que não foi a melhor solução. Até por isso é preciso esse pacto nacional, né?
entre os parlamentares, entre o executivo, o parlamento, o próprio judiciário e a própria sociedade, para que a gente tenha alguma chance de sucesso. Geraldo, eu gostaria de um comentário seu, e eu acho que foi importante você colocar isso, e o estudo mostra isso claramente. Todas as coisas fazem um círculo, quer dizer, a questão do emprego ela é importante e a reforma trabalhista precarizou o emprego. Na Previdência, com o liberalismo de Paulo Guedes, a tentativa foi fazer também uma reforma trabalhista dentro da Previdência, e ainda precarizaria mais o trabalho se tivesse sido levado a efeito. E tudo isso leva à reforma tributária, quer dizer, uma coisa tem a ver com a outra. Eu acho que o estudo mostra muito isso. Não dá para fazer uma sem fazer a outra. E elas foram feitas de forma separada. E a reforma da Previdência, por exemplo, para mim foi um grande exemplo. Ninguém previu que ela provocaria uma corrida à própria Previdência, que ficou sem funcionários suficientes para trabalhar. Gostaria do seu comentário a esse respeito. Olha só, na época da reforma da Previdência, nós até advogávamos a tese de que, primeiro, nós deveríamos atacar o problema do financiamento da Previdência, né? E não atacá-la pelo lado da despesa. A gente vive um país socialmente injusto, vamos dizer assim, né? E a Previdência, queira ou não, ela desempenha um papel fundamental nesse cenário. Então, veja, foi feita uma reforma previdenciária com foco na despesa, que, na verdade, aumentou a desigualdade. E esse fato que você relatou demonstrou isso claramente, né? E aí nós vamos ter agora uma reforma tributária numa situação muito mais complicada e que talvez, como eu disse, nós não consigamos avançar num modelo que seja justo, não digo nem ideal, que seja justo, né? E aí essa desigualdade vai aumentar e a coisa se realimenta. Então, assim, uma reforma tributária que, no primeiro momento, foque na redução da informalidade, para a gente é um caminho a ser trilhado, porque essa redução da informalidade vai colocar mais pessoas para alimentar o sistema, principalmente o previdenciário, e a gente possa sobreviver a essa onda liberal que quer reduzir o Estado e quer reduzir toda essa forma de assistir a sociedade, né? Então, esse é o nosso foco e é isso que nós estamos buscando com esse estudo também. Geraldo, no seu entendimento, quer dizer, esta crise sanitária que jogou, digamos, nos ombros do SUS toda, praticamente, sei lá, 80%, 90% da responsabilidade sobre a saúde das pessoas que precisaram de UTI durante essa crise do Covid que ainda existe, mostra claramente isso, quer dizer, que é preciso repensar essa questão previdenciária? Sem dúvida, até porque a pandemia, nesse aspecto, ela é didática, né? Porque, de uma forma ou de outra, diferentemente de alguns países, nós ainda tivemos o SUS, que foi um grande aliado nessa luta, né? E volto a dizer, a questão do entendimento da população sobre o que é o Estado também é importante que a gente abra esse debate, porque ficou visível que o Estado, nas horas da crise, é que consegue dar respostas mais eficazes a esse tipo de problema, né? Então, mais uma vez, não é que a gente tenha que entrar nesse debate de Estado mínimo, Estado máximo, mas o Estado, queira ou não, ele tem que ser eficiente. E, para ser eficiente, todo mundo sabe que precisa de recursos, né? Então, aí nós rodamos e voltamos de novo para a reforma tributária, né? Que a gente não quer também entender a reforma tributária como panaceia universal, né? Mas ela precisa ser debatida com foco no futuro e que seja uma construção, como eu disse, através de um pacto nacional, para que a gente possa achar as melhores soluções possíveis. E esse estudo do Cine Receita, ele vai nessa linha. É uma contribuição que é dada de forma muito transparente. Nós não estamos aqui para desmentir o governo adotou uma metodologia na pesquisa, nós abrimos um pouco essa metodologia, entrando por um outro viés, para demonstrar efetivamente que existe um problema e que esse problema precisa ser atacado. E a gente pode resumir esse problema todo através, como você já citou, do que seja a informalidade. É isso que nós precisamos pegar, analisar, ver quais são as causas disso tudo, qual é o desenho, o diagnóstico, para a gente poder fazer essa análise mais detida. É isso. Para a gente encerrar essa entrevista, Geraldo Seixas, eu gostaria que você fizesse, digamos, um resumo de qual é o sonho do Cine Receita, oferecendo
esse trabalho tão importante para a sociedade brasileira, onde é que as pessoas podem ter acesso a isso, e nós estamos falando aqui por um grande número de servidores, para quem quiser dar uma olhada nesse trabalho que vocês fizeram. Olha só, o sonho do Sind Receita, na verdade, acho que é o sonho de todo brasileiro, né? Como eu disse, nós somos uma categoria, nós somos um sindicato, nós temos uma defesa em conteste da nossa categoria, mas nós não podemos nos furtar, até pelo conhecimento que você já disse que nós detemos, de colaborar com essas pautas nacionais. Esse é um objetivo, então esse trabalho está ofertado ao público, né? Nós estamos divulgando, gostaríamos que ele fosse aproveitado, né? Analisado de forma muito técnica, né? E voltando à questão do nosso objetivo é esse, é contribuir com o país, fortalecimento do serviço público, melhorar a visibilidade do próprio servidor perante a população, e eu entendo que essa melhoria dessa visibilidade do serviço público, ela só vem com o aumento da eficiência dos serviços que são prestados, mas a sociedade precisa entender que, para que isso ocorra, é também necessário que haja os investimentos necessários no serviço público, para que a população seja bem atendida, em todos os aspectos, seja em segurança, saúde e educação. Geraldo Seixas, presidente do Sind Receita, muito obrigado pela entrevista e o meu desejo de que as autoridades olhem para esse trabalho do jeito que ele tem que ser olhado, com todo o carinho, para que a gente consiga ajudar o Brasil a mudar e a sair dessa crise de um jeito melhor. Obrigadão, um abraço. Humberto, obrigado mais uma vez à Agência Servidores, né? E a todos, bom dia.